Fala galera, belezinha? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E, pessoal, falaremos de regência verbal agora, tá? A gente segue aí na nossa maratona de língua portuguesa, vídeo de número 24ª aula, vídeo de número 24, e algumas considerações preliminares, pessoal, antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito. Caso você ache que eu esteja falando devagar demais, você pode vir na engrenagemzinha aqui embaixo e colocar na velocidade 2, tudo bem? Resolveremos 10 questões durante essa aula, então pega um cafezinho aí, uma água para assistir essa aula mais esperto, tá? Um cérebro hidratado, é um cérebro que pensa melhor. E eu quero pedir a você que, se esse conteúdo tem sido relevante para você, pessoal, se inscreve aí no nosso canal, tá? Clique em gostei, se inscreva caso você não seja inscrito ainda. E bora para frente, vamos trabalhar. Pessoal, regência verbal. Tem essas duas aulas do professor Noslen aí, o Lord Noslen, eu recomendo demais, em que ele discute regência verbal, e ele é o cara que tem expertise para estar discutindo esse assunto aí, tá? O que eu vou fazer aqui é só passar com vocês por sobre as minhas notas aí, fazendo um comentário ou outro, tudo bem? Após isso, nós seguiremos para as questões. Então, sem mais delongas, pessoal, regência verbal, um conceito. Vamos falar um pouco de regência. Quando fala regência, lembra de maestro, de música, né? De reger um coral, que seja. Mas sim, regência tem a ver com regulação. Regência é o mecanismo que regula as ligações entre um verbo ou um nome e os seus complementos. Então, pessoal, quando a regência trata do verbo e dos seus complementos, eu vou chamar de regência verbal. Quando a regência tratar de um nome e os seus complementos, eu vou chamar isso de regência nominal, que é justamente o conteúdo que a gente vai ver em seguida, tá? Aí pela aula 25, 26, 27, a gente vai entrar na parte de concordância nominal e regência nominal. Mas por enquanto vamos falar de regência verbal. Então regência é aquele mecanismo que vai regular as ligações do verbo e do seu complemento. Simples assim. Então, pessoal, regência tem a ver diretamente com o verbo e com o seu complemento, tem a ver com o complemento, tem a ver com o fato de o complemento do verbo precisar ou não de preposição, tá? E pessoal, outra coisa que tem muito a ver também, transitividade verbal. É difícil entender regência verbal sem a compreensão do conceito de transitividade verbal. Então aquela história, os verbos transitivos, nós temos os verbos transitivos diretos, que não precisam de preposição, para introduzir o complemento, e nós temos os verbos transitivos indiretos, cujos complementos são introduzidos por preposição. Então aquela história, regência tem a ver com transitividade verbal, regência tem a ver com presença ou ausência de composição, tá? E regência tem a ver com verbo e com seu complemento. Dito isso, na verdade, se fala, pessoal, em termo regente e em termo regido, tá? Esses conceitos são conceitos importantes. Se atente aqui, vejam só. Quando o termo regente é um verbo, nós temos a regência nominal. Regência verbal, perdão. E quando o termo regente é um nome, temos a regência nominal. Pessoal, o termo regente é aquele termo que vai determinar o uso ou não de preposição. Então, no caso da regência verbal, quem é o termo regente? O verbo. No caso da regência nominal, quem é o termo regente? O nome, tá? E o termo regido é o cara que vai receber ou não receber a preposição do termo regente, tudo bem? Importante se atentar a isso. Então, pessoal, um parênteses que eu faço aqui é que em gramática a gente encontra muita expressão nominal, né? Complemento nominal, regência nominal. Aí eu faço um parênteses aqui, pessoal. Tudo que falar de nome, um nome na língua portuguesa é essencialmente um substantivo, tá? Tanto é que substantivo em inglês é chamado de noun. Você não encontra substantive, você não encontra nada nada assim. Você encontra noun. Substantivo em inglês é noun. Então, em português, para todos os efeitos, a gente pode dizer que um nome é um substantivo, tá? E há os termos relacionados ao nome, que são o adjetivo, o advérbio, os artigos, os pronomes, e eles modificam o nome. Então, o pronome possessivo, por exemplo, nome, carro. Tá ali, carro. Aí eu digo assim, nosso carro. O nosso, que é um pronome possessivo, já modifica a ideia do carro. Já não é um carro qualquer, é o meu carro, é o nosso carro, tá? Então, sempre que falar nominal, pessoal, isso aqui foi um blow mind, assim, abriu a minha cabeça, sabe? Bastante. Principalmente isso vai ajudar na parte de análise sintática. Sempre que disser nominal,
ou está falando diretamente do substantivo ou está falando dos termos relacionados ao substantivo. Então, assim como o nominal é relativo ao nome, obviamente verbal é relativo ao verbo. Desnecessário isso aqui até, né, pessoal? Desnecessário isso aqui até, tamanha obviedade. Belezinha. Pessoal, vamos falar agora dos verbos, tá? Da regência verbal. A gente vai vir caso a caso, a gente vai discutir os principais verbos, os verbos mais cobrados pelas bancas e universidades aí, em vestibulares, tá? Mas sobretudo as bancas do nosso concurso. Então vamos lá. Amar, namorar, adorar e esperar são verbos transitivos direto, isto é, sem preposição, tá? São verbos que, de modo geral, eles não receberão preposição, não vão reger preposição, tudo bem? Então quem namora, namora algo ou alguém. Por exemplo, eu estou namorando a ideia de mudar-me para a Europa. Tudo bem? Então, eu estou considerando, enfim, eu estou gostando. Ou, quando eu namoro alguém, eu estou namorando Josefina. Tá? É algo que eu poderia dizer muito bem. Então, não existe namorar com. Tudo bem? Quem fala namorar com significa namorar em companhia de alguém. Por exemplo, eu namoro com a Joana. Significa que você está namorando uma outra garota ou um garoto, a depender da sua opção sexual, vai estar namorando um outro garoto ou uma outra garota em companhia de Joana. Tá? Namorar com significa namorar em companhia de alguém. Pessoal, o termo politicamente correto aí é orientação sexual, né? Tema polêmico, eu usei o termo opção, enfim, fica aí orientação sexual para quem estiver se sentindo ofendido. Anyways, verbo amar e verbo esperar. O que acontece? O que acontece aqui? Nós temos também o verbo transitivo direto que não pede preposição. Quem ama, ama algo ou alguém. Ela ama cachorros. E nós temos também o verbo esperar. Tá? Ou ainda, ela ama o namorado. Ela ama o namorado. Aqui nós temos o verbo amar, que eu estou destacando em verde, busquei destacar todos os verbos aí em verde, e os complementos nesta cor laranja, tá? Não são todos que estão, mas a gente deixa aqui. Então, ela ama o namorado. Note que o complemento vem direto, não tem preposição aqui. Esperou o carteiro trazer-lhe o pacote. Então, esperou o quê? Esperou o carteiro. Pessoal, de modo geral, os verbos namorar, amar, esperar e adorar não pedem preposição, tudo bem? Até podem admitir preposição, mas vai constituir uma exceção. Por exemplo, eles amam a Deus. Neste caso, trata-se de um objeto direto preposicionado, tudo bem? Não é que o verbo amar pede preposição, mas é uma preposição que vem com o objeto direto. É uma exceção, pessoal. O português é cheio de regrinhas e por vezes nós encontramos exceções. Esse é um caso. Esperou pelo retorno da carta que escrevera. Tudo bem? Aqui, mais uma vez, nós temos a preposição per mais o artigo o, formando aí essa aglutinação pelo, tá? Pelo retorno da carta que escrevera. Esperou por possibilidades mais estimulantes. Então, novamente, em todos esses casos, nós temos o objeto direto preposicionado. Não é que o verbo amar ou esperar pedem preposição. Tudo bem? Então, se alguém ama a ou espera por, ali nós teremos um objeto direto preposicionado. Importante tomar nota disso. Sem mais delongas, pessoal, vamos para o próximo. Nós temos esquecer e lembrar. Pessoal, quem esquece, aqui está, ó, vamos à discussão. Quem lembra ou esquece algo, tudo bem? Quem se esquece ou se lembra, esquece-se ou lembra-se de algo, tudo bem? Então, se você tem o pronome, até coloquei aqui, ó, com pronome, com preposição, sem pronome, sem preposição. Importante tomar nota disso, tá? Então, quem esquece, esquece algo, quem lembra, lembra algo. Quem se esquece de algo, ou quem se lembra, lembra-se de algo, tudo bem? Vamos lá. Ela esqueceu o quanto o amava. Nossa, professor, você está romântico hoje, você está falando muito em amor, você está apaixonado, professor? Será que esse bicho me mordeu, pessoal? Bora lá. Ela esqueceu o quanto o amava. Então, aqui nós não temos a preposição, tá? Esqueceu as chaves sobre a mesa da cozinha. Esqueceu as chaves sobre a mesa
da cozinha. Aqui nós não temos preposição também, nós temos só o objeto. O que ela esqueceu? Ela esqueceu o quanto o amava. Novamente nós temos o objeto. Tudo isso aqui é objeto, tá, pessoal? O que acontece é que o núcleo do objeto seria chaves, o núcleo do objeto... Na situação anterior eu tinha destacado só o núcleo do objeto, mas vamos dar seguimento. Ao vê-lo, lembrou-se do quanto, tá? Então quem se lembra de alguma coisa. Neste caso nós temos preposição. Ao vê-lo, lembrou-se do quanto o amava. Esqueceu-se das chaves sobre a mesa da cozinha. Esqueceu-se das chaves sobre a mesa da cozinha. Neste caso, quem se esquece de alguma coisa. Agora, novamente, esse aqui é o resumo da história, tá? Quem lembra, lembra. Na verdade, esse aqui é o caso em que o lembrar vai funcionar como verbo transitivo, direto e indireto, tá? Ou seja, ele vai ter um objeto direto e vai ter um objeto indireto. Quem lembra, lembra algo a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Ou quem lembra, lembra alguém de algo, tá? Vejamos os exemplos. Quem lembra, lembra algo a alguém. Então, lembrei o novo programa de estudos a Maria. Tá? Outro caso. Quem lembra, lembra alguém de algo. Então, lembrei a turma da importância do programa de estudos. Belezinha, pessoal? Obedecer e desobedecer. Vamos checar aqui essa regência verbal. Quem desobedece ou obedece a algo. Então, nós teremos aí sim uma preposição. Não desobedeça às leis de trânsito, tudo bem? Não desobedeça à ordem que lhe dei. Neste caso, não desobedeça à ordem que lhe dei, vai vir acraseado, tá? Aqui, ó, nós temos a preposição a mais o artigo as. Então, eu posso colocar aqui para evidenciar essa preposição o seguinte. Lembrando, pessoal, que o fenômeno da crase é justamente a aglutinação aí do artigo mais a preposição, tá? Então, aqui, ó, nós temos a preposição a mais o artigo as, que que aglutinando-se, vai formar isso aqui, tá? O que a gente chama de crase. Então, não desobedeça a. Não desobedeça a quê? As leis de trânsito. Quando eu junto esses dois as, eu tenho o as acraseado aqui. O que mais, pessoal? Quem prefere algo a algo. Então, veja, prefiro doces a salgados. Ou, se você é uma pessoa bastante culta aí, curte Machado de Assis, Eça de Queiroz, Rui Barbosa, tudo bem? Ou tem um nível de cultura profundo, você não gosta da cultura pop, aquela coisa toda, você fala assim, não gosto de cinema não, eu prefiro teatro a cinema, né? Aí eu coloquei aqui o Like a Sir. Anyways, vamos avançar, pessoal. Simpatizar e antipatizar. Então, lembrando, não existe essa história de eu prefiro comida do que diversão, tá? Na verdade, comida é diversão, né, pessoal? Não dá pra negar. Mas, enfim, não existe essa história de eu prefiro Camaro do que Mustang, tá? Não existe isso. Prefiro Camaro a Mustang ou prefiro Mustang a Camaro. E não essa história de, tá? O verbo preferir, ele é regido por preposição, ele rege preposição, mas é a preposição a, tudo bem? A preposição a. E não a preposição de. Simpatizar e antipatizar. Quem simpatiza ou antipatiza com algo ou alguém. Simpatizei com a didática daquele professor. Antipatizei com a nova amiga do Pedrinho. Senti-me provocada pelas suas atitudes. Então vejam só, pessoal. Eu simpatizei com a didática daquele professor. Neste caso, quem simpatiza com alguma coisa. Ou antipatizei, aí uma garota diz, antipatizei com a nova amiga do Pedrinho. Senti-me provocada pelas suas atitudes. Quebrar-lhe-ei os dentes, tá? Quebrar-lhe-ei os dentes é você manter a classe sem manter, né? Então, antipatizei. Quem antipatiza com alguma coisa, antipatizei com a nova amiga do Pedrinho. Senti-me provocada pelas suas atitudes, quebrar-lhe-ei
os dentes. Anyways, pessoal, agradecer, perdoar e pagar. Quem perdoa, perdoa a alguém. Tudo bem? Quando estivermos falando de coisas, sem preposição. Quando estivermos falando de pessoas, com preposição. Importantíssimo isso aqui, tá? Então, se eu estou falando de pessoas, alguém vai reger preposição. O verbo perdoar vai reger preposição. E quem perdoa, perdoa algo. Ou seja, quando eu tenho uma coisa, ou algo inanimado, enfim, não rege preposição. Tudo bem? Vejamos os exemplos. Agradeci a Deus. Deus é uma pessoa e eu agradeço a Ele. Paguei a Ele tudo o que Ele devia. Neste caso aqui, nós teríamos um verbo transitivo direto e indireto, pois quem paga, paga algo a alguém, né? Pode-se ter essa leitura. Mas enfim, perdoei a garota que me provocou. Neste caso, quem perdoa, perdoa alguém. Perdoa a alguém, na verdade. Agora, o sol não é uma pessoa, é uma coisa. Então, uma coisa, enfim, que nos mantém vivos, né? O sol enfim, eu não vou comentar. É curiosa a ideia de o sol ser uma coisa, pois é uma coisa da qual a vida depende, né? É o comentário que eu ia fazer. Mas, enfim, quem perdoa, perdoa algo. Então, perdoei o sol por não ter aparecido. E se você não o tivesse perdoado, ele ia continuar brilhando do mesmo jeito. Anyways, pessoal, vamos avançar. Informar. Quem informa, informa algo a alguém, não é verdade? Quem informa, informa algo a alguém. Então, algo a alguém ou alguém sobre algo. Detalhe que, sobre a legenda aqui, pessoal, os verbos estão em verde, o complemento está nessa cor laranja e a preposição está no cor púrpura, na cor roxo, na cor lilás, tudo bem? Roxo, que seja, magenta, tá? A preposição está nessa cor aqui, nesse tom. E o informa está a cor verde e o complemento verbal, o objeto do verbo, está na cor laranja. Então vejamos, informei as metas do trimestre aos colaboradores. Então, quem informa, informa algo a alguém. E aqui, pessoal, novamente, aqui como nós tínhamos, assim como nós tínhamos a preposição a mais o artigo as, aqui nós temos a preposição a mais o artigo os, que vai formar aos. Informei as metas do trimestre aos colaboradores. Informaram-me sobre a postura inovadora dos novos gerentes. Informaram-me. Quem informa, informa alguém sobre algo. Então, neste caso aqui, ele está funcionando sim como objeto, tá? Informaram a quem? Informaram a mim. Então, informaram-me sobre a postura inovadora dos novos gerentes. Tudo bem? Neste caso aqui, informou alguém sobre algo. Quem é o alguém? Eu, tá? Informaram-me, que aqui o eu está representado, o sujeito eu está representado pelo pronome oblíquo átono me, tá? Informaram-me sobre a postura inovadora dos novos gerentes. Enfim, pessoal, ou informei-lhe tudo o que se passou. Informei a ele tudo o que se passou. Ou melhor, vou colocar isso aqui para justamente ficar na ordem de objeto direto e objeto indireto. Quem informa, informa algo a alguém. Então, informei tudo o que se passou a ele. Aí está, pessoal, a regência do verbo informar, tá? Aí está a regência do verbo informar. Pessoal, agora essa parte aqui, muita atenção. Muita atenção nessa parte. O que acontece, pessoal? Esses são os verbos que as bancas mais gostam de cobrar. Por quê? Porque ao mudar a regência, muda-se o sentido do verbo. Muda-se o sentido do verbo e as bancas vão justamente em cima disso, tá? Justamente em cima disso. Então vamos com muita atenção. Isso aqui eu convido você a redobrar sua atenção, pois 80% das questões que nós resolveremos em concurso, no que diz respeito à regência verbal, serão sobre esses verbos aqui. São quantos verbos? 1, 2, 3,
4, 5, 6 verbos no total, tá? Pessoal, esses 6 verbos aqui podem determinar a sua aprovação ou insucesso lá no concurso. Então, redobre a atenção. Vejamos. Aspirar algo. Pessoal, sorver significa puxar o ar para dentro, tá? Aspirar, sorver, cheirar, puxar o ar. Isso é aspirar. Por exemplo, o aspirador de pó aspira. Aspirei o resto de biscoito que havia no chão da cozinha, por exemplo. Então, neste caso, aspirei o resto de biscoito. O objeto ele é direto, ele vem sem preposição. Então, no sentido de respirar, no sentido de puxar o ar, o verbo aspirar não tem preposição. Tá claro isso aqui, pessoal? Belezinha? E tem o outro sentido do verbo aspirar, que esse sim pede preposição. Quando ele tiver o sentido de ambição, ter objetivo de, tudo bem? Quando eu tenho objetivo de conquista, etc, etc, quando eu tenho um desejo, isso sim vai vir preposicionado. O verbo aspirar vai vir preposicionado. Então, vejamos. Aspirei a uma vaga no concurso. Tudo bem? Aspirei ao cargo de promotor. Aspirei ao perfume. Pessoal, aí aqui é aquela história. O correto é dizer aspirei o perfume. Se você diz aspirei ao perfume, significa dizer que você tem a ambição de ser o perfume. Tá? Não existe essa história de aspirei ao perfume. Não existe, tá? Está querendo dizer que você desejou ser o perfume. Aspirei ao perfume. Não faz muito sentido, tá? O professor Noslen faz um comentário sobre isso, vale a pena conferir a aula dele. Pessoal, vamos checar o verbo assistir. Assistir a algo ou alguém significa prestar assistência. Então, o médico assistiu o paciente. Pessoal, se eu digo o médico assistiu ao paciente, significa que o médico observou o paciente, tá? E não. O sentido que a gente quer expressar é o médico assistiu o paciente, o médico prestou assistência ao paciente, isso mesmo. Quem presta algo a alguém. Então, prestou assistência ao paciente. O médico assistiu o paciente. Quando o verbo for assistir no sentido de ajudar, tudo bem? Ajudar, será sem preposição. Sem preposição ele terá o sentido de ajudar. Agora, assistir a algo, inclusive deixa eu marcar a preposição aqui. Assistir a algo ou a alguém significa presenciar, observar, tudo bem? E não aceita o pronome lhe, tá? Não aceita o pronome lhe. Por quê? Porque o pronome lhe será reservado para quando o verbo assistir significar favorecer. Então vejamos, as pessoas assistem ao jogo, assisti ao filme, assisti à peça. Eu tenho espaço para colocar isso aqui? Não tenho espaço. Se eu colocar, vai vir para outra página aqui, vai ficar meio bagunçado. Mas enfim, pessoal, assisti ao jogo, assisti ao filme, assisti ao concerto, assisti à peça, e neste caso vai vir acraseado, tá? Assisti à peça, assisti à aula, porque eu tenho a da preposição do verbo assistir com sentido de presenciar, observar, mais o artigo de a peça, a aula, tudo bem? Importante, importante, importante. Com preposição. E detalhe, pessoal, é que as questões muitas vezes fundem tudo isso, misturam tudo isso, fazem um saladão, tá? Misturam o assunto de transitividade verbal, de crase, de regência verbal, de regência nominal e colocam tudo isso em uma única questão. Por quê? Porque o edital é extenso. Questões de língua portuguesa, por exemplo, o examinador tem 10 questões apenas para testar o seu português. Então, ele não vai testar o seu português só em 10 tópicos. Ele vai compor as questões de maneira que, em uma única questão, ele teste o seu conhecimento em mais de um tópico. Você está entendendo? Primeiro que 3, 4 das questões da prova de língua portuguesa já são de interpretação de texto. Então ele vai ficar com coisa de 6, 7 questões para testar o seu português no que diz respeito à gramática. Tudo bem? Então ele vai compor, isso aí é uma certeza, vai para a prova com essa certeza. Dificilmente você tem aquela questão, pessoal, que cobra só um assunto de você, é aquela questão que você não pode perder, é aquela questão que você tem que matar, porque é uma questão dada, basicamente dada, porque foi em cima só de um assunto.
tá? Normalmente as questões são compostas, a gente pode colocar nesses termos. Avançando, pessoal. Então, quando tiver preposição, tudo bem? Preposição a, o verbo assistir terá o sentido de ver. Assistir a alguém. No caso, lhe assistir, tá? Significa favorecer. Por exemplo, é um direito que lhe assiste. Então, poderíamos colocar aqui também, a Previdência assiste os idosos, tá? Mas neste caso aí, seria prestar assistência, né? Ajuda os idosos. Mas, por exemplo, se eu estivesse falando para uma plateia de idosos, eu poderia muito bem dizer: a Previdência Social lhes assiste. A Previdência Social lhes assiste, porque vocês são velhinhos e são favorecidos pela Previdência Social. Então, pessoal, assistir em algum lugar vai ter o sentido de morar ou residir. Eu assisto em São Paulo, eu assisto na região sudeste do Pará, etc. Tudo bem? Normalmente os antigos utilizam essa expressão. Normalmente, dificilmente você a encontra sendo empregado atualmente. Ah, não, eu assisto em Marabá, eu assisto em Xinguara, eu assisto em Belém, eu assisto em Curitiba, assisto em Rio de Janeiro, assisto no Rio. Tá? Mas pode ter esse sentido aí. E tem muita banca do coração ruim, tá, pessoal? Que vai em cima justamente daquele tópico que muitas vezes não é usual. Verbo querer. Então, querer algo ou alguém significa desejar. Eu quero um carro. Eu quero você. Significa eu desejo o carro. Eu desejo você, tá? Aqui vamos colocar a nossa distinção aí. Quem quer alguma coisa. N. Opa, beleza. Eu quero um carro. Sem preposição vai significar desejar. Agora, querer a algo ou querer a alguém significa amar ou estimar. Então, as mães querem a seus filhos. As mães querem a seus filhos significam que as mães amam seus filhos, tá? As mães estimam muito os seus filhos. Tá? E esse eu vou, por final, agora colocar seus filhos. As mães querem a quê? Querem a quem? Querem a seus filhos, ou seja, amam seus filhos. Daí, pessoal, dizer, por exemplo, fulano de tal é muito querido, ou seja, fulano de tal é muito estimado. As pessoas têm carinho por fulano de tal, as pessoas amam fulano de tal. Daí essa expressão, tá? Nossa, fulano é tão querido, fulano onde chega deixa muitos amigos, etc. Pessoa querida, ou seja, as pessoas querem a fulano muito bem. Beleza, pessoal? Fique claro essa parte do verbo querer. E agora responder. Responder sem preposição significa ser rude, desrespeitoso. O menino respondeu o professor, o menino respondeu a mãe, coisa feia. O menino respondeu a avó. Tudo bem? Neste caso não tem preposição e sem preposição ele significa ser desrespeitoso. Agora responder a algo ou a alguém significa dar resposta. Então o menino respondeu à prova, o menino respondeu ao teste, o menino respondeu ao professor a pergunta que lhe foi feita. Tá? O menino respondeu ao professor a pergunta que lhe foi feita. Belezinha, pessoal? Com preposição significa dar a resposta, tá? Não tem o sentido de ser desrespeitoso. Esse verbo aqui cai como chuva, ele despenca nas questões, pessoal. Vamos nos atentar. Visar algo significa por visto. Você lembra que na sétima, na quinta, na sexta, oitava série, no ensino médio, você levava o seu caderno para o professor dar visto, tá? Por visto. Eu lembro que, enfim, é algo que me acompanhou durante toda o colégio. Você fazia atividade e o professor, para conferir que você fez a atividade, ele colocava a assinatura dele, a data, tudo bem? Era legal, era gostosa aquela sensação de receber o visto, tá? Aquela sensação de dever cumprido. Enfim, então, quem visa, assina, tá? Ou visa, põe visto, assina, ou aponta para, no sentido de mirar. Então, vejam só, visou o alvo. Neste caso, não tem preposição, não é visar ao alvo, é visou o alvo, visou a tarefa, visou o cheque.
Nessa parte aqui, permita-me pegar uma parte aqui, beleza. Aqui vai ter o sentido de, vou colocar dessa forma, visou, mirou, tá? No sentido de mirar, no sentido de mirar. Aqui terá o sentido de assinar, assinar, assim como no último exemplo, tá? Negativa, ele visou o cheque, ele assinou o cheque, tudo bem? Então atenção para isso, pessoal. Sem preposição, ele vai significar assinar ou mirar, tá? Por visto, assinar, mirar, por visto. E com preposição vai significar ambicionar, ter objetivo, aspirar, aspirar a. Tudo bem? Lembrando que aspirar sem preposição significa sorver, puxar o ar, e aspirar com preposição significa ter objetivo de. Beleza, pessoal? Exemplos. O aluno visava a uma vaga na universidade, ou seja, o aluno ambicionava, o aluno tinha objetivo de uma vaga na universidade. Então, o aluno visava a uma vaga na universidade. Aqui não tem crase porque eu tenho um pronome indefinido, não tem artigo para fundir, para aglutinar com a preposição a, não vai crase, tá? O aluno visava a uma vaga na universidade. Com preposição, o verbo visar tem sentido de ambicionar. Pessoal, outro verbo que tem três, vejam só, três possibilidades de regência aí. E implicar algo significa dar a entender, acarretar, tudo bem? Então vejam só, sua atitude negativa implica represálias, não é implica em represálias, não é implica com represálias, não se ele tiver o sentido de acarretar, tá? Eu uso bastante, hora por outra, é um verbo que eu uso, é um verbo que faz parte do meu vocabulário, por exemplo, implica fazer isso e isso. E hora por outra eu quero usar também em, implica em. Ah, isso implica em. Não, não é implica em. Implica algo, implica represárias, implica fazer o exercício novamente. Tá? Vejamos, pessoal. Sua atitude negativa implica represálias, ou seja, acarreta, tem como resultado, tá? Tem como resultado. Sem preposição. Sem preposição ele vai significar acarretar. Sem preposição vai significar acarretar. Agora, pessoal, implicar com. Neste caso, sim, eu tenho preposição. Implicar com significa ter implicância, tá? Ele vai ser preposicionado. Vou colocar aqui, preposicionado. Então, quando for preposicionado, implicar com, ele vai ter o sentido de ter implicância. Seu colega de classe implicava com ele, tudo bem? Então, impliquei com o fato de não entender língua portuguesa e a partir de então estudei vorazmente. A gente pode colocar dessa maneira, tá? Impliquei com significa ter implicância, desgostar, fazer guerra contra, tá? Seu colega implicava com ele. Implicar alguém em algo. Então ele estava implicado em esquemas de propina. Coisa rara no Brasil, né, pessoal? Isso aqui não acontece. É coisa da Europa, América do Norte e da Ásia. No Brasil, corrupção sem chance. Enfim, pessoal, então com preposição, com a preposição em específico, significa comprometer. Ele estava implicado, ele estava comprometido, ele estava envolvido, tá? Envolver, comprometer ou envolver. Implicar em significa também envolver. Ele estava envolvido em esquemas de propina, ele estava comprometido em esquemas de propina. Implicado em esquemas de propina. Pessoal, vamos às nossas 10 questões para a gente fechar isso de uma vez por todas, tá? Seremos breves aqui, a gente vai ser tão cirúrgico e incisivo quanto um bisturi, a gente vai pegar firme aqui, então vamos lá. Na linha 8, a expressão dizia respeito é seguida de uma... Na linha 8, a expressão dizia respeito é seguida de uma preposição a, em virtude de sua regência. Então, aqui nós temos a linha 8, o inquérito para o Zuckerberg, dizia respeito a.
Dizia respeito ao escândalo, beleza. Analise as frases a seguir, assinale a alternativa cuja lacuna poderia ser preenchida pela mesma preposição. Qual a preposição que nós vimos lá em cima, pessoal? Dizia respeito a. Então, nós vamos procurar aqui nas alternativas a lacuna que cabe à preposição a. Ele visava os documentos, ele visava aos documentos no local. Pessoal, visar, ele assinava os documentos. Se ele assinava os documentos, não tem preposição, tá? Lembrando que visar com o sentido de por visto ou assinar, não pede preposição. Ele visava ao cargo máximo da carreira. Opa, já encontramos, tá, pessoal? Ele tinha o objetivo dele era o cargo máximo, então visava ao cargo máximo. Isso aqui está correto. Ele aspirou o perfume da flor. Aqui sim, pessoal, aspirar não pede preposição, porque significa puxar o ar, sentir o cheiro. Ele aspirou, tá? O perfume da flor. Esqueci-me aos fatos desagradáveis, não. Esqueci-me dos fatos. A preposição aqui é de, que vai juntar com o artigo os e vai ficar dos. Esqueci-me dos fatos desagradáveis do dia. Interessei-me por, quem se interessa por alguma coisa, e não a alguma coisa. Nós já temos nosso gabarito, letra A. Ele visava ao cargo máximo da carreira. Segunda questão. Aplicando a regência verbal, segundo a norma padrão escrita não literária, o enunciado considerado tão correto quanto só os campeões competindo por dinheiro, sucesso e posição no mundo. Novamente, aplicando a regência verbal, segundo a norma padrão não literária, o enunciado considerado tão correto quanto... Então, pessoal, basicamente está pedindo o enunciado correto. Está dizendo, esse enunciado aqui é correto. Marca o enunciado correto aí para mim também, assim como esse outro. Tá? Enfim, pessoal, quem compete, compete por alguma coisa, tá? Então vejamos aqui. Só os campeões visando o dinheiro. Pessoal, quem visa o dinheiro significa que a pessoa está assinando, está escrevendo no dinheiro, que por sinal é crime. Tudo bem? Escrever em dinheiro é crime e visar o dinheiro, visando ao dinheiro. Ter o objetivo do dinheiro. Sem chance. Só os campeões aspirando dinheiro. Ele está cheirando dinheiro, aspirando. Esse cara é um aspirador de pó? Não. Aspirando dinheiro, não, pessoal. Aspirando ao dinheiro, tá? Tendo o objetivo. Agora aqui sim, a coisa começou a ficar bonita. Vejam só. Só os campeões aspirando a dinheiro, sucesso e posição no mundo. Aspirando a dinheiro, isso aqui tá parecendo ok, tá, pessoal? Só os campeões obedecendo. Quem obedece? Obedece a algo ou alguém. Obedecendo ao dinheiro. Faltou a preposição a, sem chance de estar correto. Só os campeões que respondem o dinheiro. Pessoal, eu estou respondendo dinheiro. Se eu estou respondendo dinheiro, significa que eu estou sendo rude com o dinheiro. Significa que eu estou desrespeitando o dinheiro. Não faz sentido. Não faz sentido, uma vez que aqui a ideia é que os campeões buscam o dinheiro. Então, se eles buscam o dinheiro, eles vão responder ao dinheiro e não responder o dinheiro. Beleza? Nosso gabarito, conforme suspeitávamos, é letra C. Aspirando ao dinheiro. Opa, aspirando a dinheiro. Aspirando a dinheiro, tá? Pessoal, poderia ser aspirando ao dinheiro? Poderia sim. Mas quem escreveu o texto simplesmente optou por não colocar o artigo, tá? Não colocou o artigo do dinheiro aqui. Mas se tivesse o artigo, aspirando a o dinheiro, iria juntar com preposição e ficaria ao, aspirando ao dinheiro. Mas essa supressão aqui, ela é facultativa. Eu posso muito bem, como autor do texto, falou, não vou pôr o artigo aqui. E se eu coloco o, eu estou falando de um dinheiro em específico. Se eu não coloco o artigo definido, vai ficar um dinheiro qualquer. Então, só os campeões aspirando a dinheiro, sucesso e posição no mundo, gabarito, letra C. Terceira questão, pessoal. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal. Prefiro muito mais cinema do que teatro. Pessoal, lembra do carinha aqui, tá? O carinha que eu coloquei, que ele é super culto. O que ele disse? Ele disse, prefiro teatro a cinema. Então não é prefiro teatro do que cinema, é prefiro teatro a cinema. Prefiro Mustang a Camaro. Prefiro Dodge Ram a Ford F350, tá? Apesar que Dodge Ram e Ford 350 fica na dúvida entre as duas. Enfim. Divago. Voltando para a questão. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal. Prefiro muito mais cinema do que teatro. Essa aqui é incorreta, tá, pessoal? Pessoal, essas questões, elas pegam muito a gente. Eu acertei essa questão quando resolvi? Acertei.
Mas eu já errei muito, não foi só uma, meu Deus, não foi só uma nem 10. Eu já perdi muitas, mas muitas questões por conta de vir aqui no enunciado e falar assim, marque a alternativa incorreta. Aí você vem e marca a correta nas alternativas, tá? Então aqui, a gente encontra de cara a incorreta. E é uma estratégia das bancas pedir a incorreta e colocar a incorreta logo de cara. Porque o que acontece? Eu leio assim, prefiro muito mais cinema do que teatro. Não, isso aqui tá errado. Aí eu já venho para a próxima. Simpatizamos com a nova secretária. Aí você fala, não, isso aqui tá ok. Você pega e dá ok e vai para a próxima. E na verdade você errou, tá? Então aqui a primeira já é o nosso gabarito, tá pessoal? Prefiro muito mais cinema a teatro. Simpatizamos com. Quem simpatiza, simpatiza com alguma coisa, tá certo? O esporte de que gosta, pessoal, quem gosta, gosta de alguma coisa, tá? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o esporte de que gosto não é praticado na minha escola. Tá certinho, tá certinho. Custou ao aluno entender, pessoal, se custou, aqui nós não discutimos o verbo custar, tá? Mas custar, ele pode significar ter preço, tudo bem? Ter preço. E pode significar levar tempo. A gente pode discutir essa regência em um outro momento. Vamos ver se os colegas fazem algum comentário aqui sobre o verbo custar. Verbo custar. Então vejam só. Seixas custou a conter-se. As moças custavam a se separar. Neste caso aqui, significa levar tempo, tá? E quando significar levar tempo, por exemplo, custou 2 horas para que se aprontassem. Ele vai vir regido por preposição. Agora, quando significar custar dinheiro, ele vai custar algo a alguém. Por exemplo, custou-me R$ 300 a passagem para São Paulo, pois comprei em uma super promoção. Tá? Custou-me R$ 400 a passagem para São Paulo, pois comprei em uma super promoção da Latam. Dando um golinho na água aqui, pessoal, para não perder a voz. Então, lembrando, pessoal, custar no sentido de dinheiro, tá? Não tem preposição. Inclusive, vou até fazer esse comentário aqui. Custa o cupcake custa R$ 3, tá? Custa R$ 3. Melhor, vou colocar aqui por extenso mesmo, R$ 3, tá? Neste caso, ele vai ser um verbo transitivo direto, tá? Ou ele pode ainda ser um verbo transitivo indireto. Porque aquilo que custa algo, tá? Aquilo que custa algo. Neste caso é um verbo transitivo direto. Ou eu posso colocar assim, o cupcake custou-me R$ 3. Então, custou algo a alguém. Custou algo a alguém. Pessoal, é importante deixar esse registro aí, tá? Custar algo a alguém. Custar algo a alguém. Neste caso, ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto, tá? Neste caso, vai vendo a construção que eu estou fazendo aqui, hein, pessoal? Verbo transitivo direto e indireto. Ou ele pode ser ainda no sentido de custar no sentido de ser trabalhoso, dificultoso, tá? Neste caso, custou-me muito entender a análise sintática, mas vejo uma luz no fim do túnel.
Custou-me muito entender a análise sintática, mas vejo uma luz no fim do túnel. Então, nesse caso, ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque custou a mim, tá? Entender análise sintática. Fica esse registro aí, tá, pessoal? O verbo transitivo, o verbo custar, ele tem esses sentidos aí, tá? Que vale a pena a gente tomar nota. E fica o registro para os colegas aí. O cupcake custa R$3. Aquilo que custa, custa algo. O cupcake custou-me R$3. Custou algo a alguém. Custar algo, na verdade, né? Custar algo a alguém. Ou nós podemos ter ainda custar no sentido de... Eu na pressa aqui tá ficando tudo errado. No sentido de ser trabalhoso, tá? Ser dificultoso. Então vai ficar... custou-me muito entender a análise sintática. Neste caso, ele vai ser um verbo transitivo direto. Custou muito a ele, custou muito a ela, custou-lhe bastante. Bastantes noites em claro. Custou algo a alguém. Enfim, pessoal, fica o registro aí. Eu não tinha feito a construção sobre o verbo custar. Já está no comentário aí, você pode pausar, tirar print. E eu vou adicionar lá no nosso documento também, tá? O que acontece? Custou ao aluno, sim, custou a ele. Neste caso, a regência verbal está correta. Pessoal, gastamos um pouquinho de tempo nessa terceira questão, mas é tempo que a gente vai recuperar nas demais. Regência verbal está incorreta em esqueceu-se do. Quem se esquece de algo, está certo. O vídeo a que assistimos foi ótimo. De fato, assistimos a um vídeo. Assistimos ao vídeo. Está correto, tá, pessoal? Só está deslocado aqui a preposição. A preposição não. O objeto, né? Só está uma estrutura deslocada, mas eu poderia reescrever isso aqui de forma direta da seguinte forma. Nós assistimos ao vídeo, tá? Nós assistimos ao vídeo. E foi ótimo. Foi ótimo o vídeo ao qual assistimos. Enfim, a regência está correta. O candidato aspirava o cargo. Pessoal, se ele aspirava o cargo, significa que ele cheirava o cargo, tá? Significa que ele cheirava o cargo sem chance. O candidato aspirava ao cargo e não o cargo. A gente já vai para a próxima. E, novamente, a regência do verbo preferir. Lembrando, eu prefiro teatro a cinema. Eu prefiro cinema a teatro. São dois campos artísticos belíssimos, tá? E estão relacionados também, né? O teatro ele é um cinema, só que é um cinema ao vivo. Curioso. Enfim. O técnico legislativo prefere português a matemática. E não prefiro português do que matemática. Eu prefiro português a matemática. É o correto. É lógico que no dia a dia, pessoal, a gente fala conforme o contexto pede, né? Você está falando com um professor de língua portuguesa ou num contexto jurídico que seja, discursando, você vai utilizar a norma culta. Mas se você está na rodinha de amigos, cara, eu prefiro cinema do que teatro, enfim. Enfim, pessoal, a gente deve buscar ter a persona da língua, né? São meio que máscaras que a gente usa conforme o cenário, né? Você na quebrada lá, você tá na quebrada, no coração da favela, galera. E aí, bro, tá ligado, tudo firme. Você não vai usar a norma culta, porque senão o bicho pega pro seu lado, né? Você não vai conseguir, talvez, sequer estabelecer um processo de comunicação com o seu interlocutor. Então, na linha 5, observe a regência do verbo rir. Assinale a alternativa cuja forma verbal tem a mesma regência, desconsiderando o emprego dos artigos. Então, aqui na linha 5, nós temos o verbo rir, tá? Anticurrículo. O dentista perguntava do que estou rindo. Respondo de boca aberta. Respondo de boca aberta. Das bobagens. Então, pessoal, quem ri de algo, tá? E no caso, a autora aqui, a Clarice Niski, ela ri das bobagens. Então, quem ri de algo. E o comando enunciado da questão pede que a gente assinale aquela alternativa que tem a mesma regência. Ou seja, que tenha o de aí, tá? Esqueci as chaves. Pessoal, note que neste caso não é me esqueci. Se fosse me esqueci, seria sim, teria o de. Mas neste caso, não tem o de, porque não tem o pronome. Lembrando,
Sem pronome, sem preposição. Com pronome, com preposição. E isto falando dos verbos esquecer e lembrar, tá? Então, esqueci as chaves. Isso aqui não pede preposição de. Quero muito bem a meus amigos. A preposição que pede é a preposição a. Opa, esqueci-me dos problemas que tinha, tá? E aqui fala, ó, desconsiderando o emprego dos artigos. Então, você fala assim, ah, Thales, mas não tem o os. Mas o enunciado disse que eu poderia desconsiderar. Então, esqueci-me dos problemas que tinha. Isso aqui está correto, provavelmente é o nosso gabarito. Informei o acontecimento aos chefes e não dos chefes. Basicamente, pessoal, a única que casa com a preposição de, que é a mesma regência do verbo rir, é a letra C, é o nosso gabarito. Sexta questão. Está em conformidade com a norma padrão de regência verbal e nominal a frase quem vai nos Estados Unidos, pessoal, quem vai a algum lugar e não em algum lugar. Quem vai aos Estados Unidos e não quem vai nos Estados Unidos, pois quem vai a algum lugar e não em algum lugar. Antes da viagem, Antônio estava ávido a provar. Pessoal, quem está ávido por e não ávido a, tá? Isso aqui é regência nominal. A gente vai ver nas próximas aulas um pouco de regência nominal, tá? Ávido a, ávido por e não ávido a. Os legumes têm nutrientes a que o corpo não pode, a que o corpo, os legumes têm nutrientes a que o corpo não pode abrir mão. Isso mesmo, pode estar concordando com o corpo. Enfim, pessoal, quando você abre mão de algo e não abrir mão a algo, tá? Sem chance de ser a letra C. A amizade é uma das coisas que mais prezo, porque mais prezo na vida. Pessoal, quem preza, preza por algo, tudo bem? Quem preza, preza por algo. É o verbo prezar, no caso, tá? Os verbos que eu apresentei aqui na nossa aula, pessoal, são os principais, os mais cobrados, tá? Namorar, amar, esperar, lembrar, esquecer, agradecer, simpatizar, informar, obedecer, esquecer, assistir, aspirar, implicar, visar. Vocês notem que nós resolvemos muitas das questões que surgem com o conhecimento daqueles verbos. Mas há outros verbos que são menos comuns, mas que ainda assim caem. Neste caso aqui, o verbo prezar, tá? Quem preza, preza por algo. E conforme a gente vai resolvendo questões, pessoal, a gente vai construindo o nosso banco. O ideal é que você, por exemplo, vá resolvendo questões e vá adicionando aqui, ó, verbo prezar, o verbo fulano de tal e o verbo fulano de tal. Você vai crescendo a sua lista e quando estiver próximo do concurso, você pega para fazer uma revisão. Amizade é uma das coisas por que mais prezo na vida. Antônio de Prata implicou com os tomates. Eu estou dizendo que a letra D está certa, mas a E está certa também. E agora? Amizade é uma das coisas por que mais prezo na vida. Vou ver aqui. Regência do verbo. Regência. Opa. Do verbo prezar, tá? Regência do verbo prezar. Transitivo indireto. Vamos ver aqui, pessoal, prezar, porque eu sei que a letra E está certa também. Vamos ver o que os colegas dizem aqui sobre o verbo prezar. Na verdade, eu estou abrindo o comentário errado. Estou abrindo o comentário. Pessoal, me deixa recarregar essa página. Agora eu vou vir aqui prezar. Tá. Vamos ver o que os colegas dizem aqui sobre o verbo prezar. Verbo prezar. Aqui está. Ó, nunca esquecer que o porquê separado e sem acento é uma junção da preposição por mais o pronome. Dito isso, a regência do verbo prezar é direta, não exige preposição. Nossa, pessoal, nossa. Eu estou dizendo que pede preposição, mas não pede, tá? Não pede preposição. Não pede preposição. Esse é o erro. Então, vou fechar isso aqui. Fechar essa guia aqui. Quem preza, preza algo. Pessoal, nós vimos aí pelo comentário do colega que prezar não pede preposição, tá? Fica o registro. Foi engano meu dizer que pedia. Eu percebi o engano quando eu vim aqui, ó,
e vi que estava correto. Porque quem implica, o verbo implicar nós estudamos na nossa aula. Quem implica, implica com alguma coisa. No caso, o Antônio Prata, implicou com os tomates brasileiros por serem inferiores. De fato, é o que acontece. É o nosso gabarito. É o nosso gabarito? Será que minha internet caiu? Deixa carregando aí, tá, pessoal? Vamos torcer para que o gabarito venha. E a gente segue para a próxima. Essa aqui é a questão de número 6. Eu vou recarregar. Opa, já tinha aparecido. Questão 6 é aqui Antônio da Prata, tá? Implicou. Sétima questão. Pessoal, a gente está fechando. Vamos pisar no acelerador aqui agora. Sobre a regência do verbo correm, no contexto em que está inserido, assinale a alternativa correta. Correm, lá na linha 3, correm o risco. Pessoal, aqui não há preposição, portanto a transitividade desse verbo é direta, tá? Quem corre, corre alguma coisa. Corre o quê? O risco de contrair dengue. Então é um verbo transitivo direto. Nosso gabarito, letra D, a gente avança para a próxima. O verbo sublinhado no período a popularização das redes sociais e a onipresença de câmeras em qualquer tempo e lugar só potencializaram o que, pessoal? A cultura do linchamento. Então, neste caso aqui, novamente, onde está a preposição? Esse a é preposição? Não é preposição, tá, pessoal? É um artigo. Notem que, Thales, como eu sei se é uma preposição ou se é um artigo? Mude para um objeto masculino. Por exemplo, potencializaram o crime, potencializaram o espancamento, né? Então, se eu mudar o objeto e mudar o artigo, e mudar esse azinho aqui, trata-se de um artigo. Se eu mudar para o masculino e não mudar o a aqui, significa que esse a é uma preposição. Então, potencializaram a cultura do linchamento. Neste caso, nós temos um verbo transitivo direto, tá? Porque não é regido por preposição, não rege preposição ali. Nona questão. Tinham decidido adotar a ideia de salário defendida. Pessoal, essa questão ela é perniciosa, tá? Cuidado com ela. Vamos nos atentar. Tinham decidido adotar a ideia de salário defendida pela UNEF. Assinale a alternativa em que, modificando-se o trecho acima, independentemente da alteração de sentido, se tenha mantido a correção gramatical. Então vejam só, pessoal, independentemente da alteração de sentido, o foco é o quê? A correção gramatical. Então vamos lá. Tinham decidido aspirar à ideia. Pessoal, tá certinho aqui, tem a preposição, mas faltou o quê? Faltou a crase. Por quê? Porque quem aspira, aspira a alguma coisa. E neste caso, está aspirando a quê? Está aspirando a ideia. Então, tem o a da preposição do verbo, pedida pelo verbo, e tem o a do artigo da palavra ideia. Portanto, deveria haver crase aqui. Nós não temos crase. Tinham decidido lembrar a ideia de salário. Pessoal, quem lembra, lembra alguma coisa, tá? E quem se lembra de alguma coisa. Neste caso, nós não temos pronome. Portanto, quem lembra, lembra alguma coisa. Isso aqui tá certo. Lembra o quê? A ideia de salário. Thales, mas mudou o sentido da frase original. Sim, pessoal. Aqui fala, ó, independentemente da alteração de sentido. Ou seja, o examinador ele não tá ligando que você vai mudar o sentido da frase ou não. O que ele quer é a frase correta. Tinham decidido se referir à ideia. Pessoal, quem se refere a algo. Então, se eu me refiro à ideia, esse a vai vir acraseado. O erro, novamente, aqui é a crase. Lembra que eu falei de questões híbridas, questões compostas, questões que cobram mais de um conteúdo? Neste caso aqui, o conteúdo de crase está sendo cobrado. Tinham decidido aludir à ideia. Pessoal, quem alude ou faz alusão, alude a alguma coisa. Então, se eu aludir à ideia, esse a será craseado. Nós não temos crase aí, nosso gabarito é a letra B. Questão de número 9, e a última para fechar com chave de ouro. A regência verbal está correta em todos os casos empregados na opção. A cientista visava a descoberta, ou seja, pessoal, ela tinha o objetivo de descobrir. Ela ambicionava a descoberta, ou seja, visar está corretamente empregado aqui. Thales, e essa crase? É porque eu tenho a preposição do verbo visar e eu tenho o artigo de a descoberta. Fundindo os dois, eu vou ter a crase. A cientista objetivava. Então, pessoal, a gente já corta aqui, ó, quem não tem essa crase, pois essa crase ela é necessária, tá? É necessária.
A cientista visava a descoberta de outro mosquito transmissor, o que implicaria mais pesquisas, implicaria em mais pesquisas ou implicaria mais pesquisas? Implicaria mais pesquisas, tá? Quando tem o sentido de acarretar, não tem preposição. Implicar em, implicar em significa envolver, sem chance. É só checar no conteúdo que eu vou deixar aí na descrição, tá, pessoal? Avançando. A cientista visava a descoberta de outro mosquito transmissor, o que implicaria em mais pesquisas para obedecer aos critérios do rigor científico, os quais obedecer aos critérios, quem obedece a alguma coisa, os quais ela não esquecia. Muito bem. Pessoal, se estivesse aqui, os quais ela não se esquecia, neste caso, teria de necessariamente ter a preposição de aqui, tá? Então, eu tenho duas opções. Ou eu posso dizer dos quais ela não se esquecia ou os quais ela não esquecia. Por quê? Porque esquecer sem pronome não pede preposição, esquecer com pronome pede preposição. Pessoal, isso aqui está certinho, vamos ver o erro da C. O erro da C é justamente esse aqui, ó, de dizer que implica em, tá? Não é implicar em, é implica mais pesquisas e não implica mais pesquisas. Perdão, pessoal. Não se diz implica em mais pesquisas, se diz implica mais pesquisas. Esse em aqui é uma preposição que está sobrando, não deveria haver. E você lembra que eu disse os quais ela não esquecia? Isso aqui está certo, isso aqui está certo também, tá, pessoal? Dos quais ela não se esquecia. Thales, qual é a diferença? A diferença é que aqui eu tenho o pronome se e aqui eu não tenho o pronome se. Aqui, se eu tenho o pronome, eu vou ter a preposição de junto com o artigo os, formando dos. Portanto, a gente corta essa aqui porque tem em, tá? O erro está aqui, tá, pessoal? Nosso gabarito é letra A. Tá certinho? Tá certinho. Pessoal, eu vou deixar isso aqui disponível para download para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, tá? Estamos juntos e bora para frente. Deixa curtir aí, compartilha e tudo de bom, pessoal. Forte abraço.